Efésios 2, de 11 a 22, que diz o seguinte: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. 14. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém? Você pode se assentar. Bem, queridos, como nós falamos, nessa manhã, dando prosseguimento à nossa série, estaremos falando sobre o povo de Deus. Mas antes, eu quero que você preste atenção nessa leitura que eu irei fazer. Diz o seguinte: o homem não convertido, por natureza, é filho da ira, e pelas obras é filho da desobediência. A pessoa incrédula não salva, ela já está condenada. Todo homem que está desconectado de Cristo é filho da ira, e isso tem repercussão nessa vida e no porvir. Diante do caos espiritual da humanidade, Deus entra com providência para mudar essa condição. Ele vê no homem a miséria do pecado, mas também ele enxerga a criatura que foi feita para ter comunhão com ele e ser um adorador. Então, entra em cena a graça de Deus, que se manifesta através de seu incondicional amor. Na aula passada, pastor Geraldo, vimos exatamente isso, a salvação pela graça. E hoje, nós estaremos vendo que Paulo, após tratar dessa providência divina em favor da humanidade, agora, a partir desses versículos que nós lemos, de 11 a 22, Paulo faz uma exposição do impacto dessa graça que foi derramada sobre a humanidade, sobre as pessoas, e através dos gentios e dos judeus. E é sobre isso que nós estaremos falando hoje, tá? Dos judeus e dos gentios. Vamos lá. O primeiro versículo
que eu quero enfatizar aqui, e antes do primeiro versículo eu coloquei um subponto, lembrando que o título do nosso estudo de hoje é o povo de Deus. E no primeiro subponto, ponto 1, eu coloquei separados. Então vamos ver qual é o sentido, tá, desses separados. Que Paulo aqui ele trata, e a gente vai ver aqui alguns versículos. Vamos lá, versículo de 11 a 12, lendo novamente. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Amados, os gentios, para quem não sabe, o que é um gentio? Gentio, aos olhos dos judeus, era todo aquele que não tinha correndo na sua veia o sangue azul. Estou brincando, não. Mas o gentio, aos olhos dos judeus, era todo aquele que não tinha vindo de uma linhagem, de uma família de Israel. Então, qualquer pessoa, tá, aos olhos dos judeus, que não nascessem da descendência dos israelitas, eram considerados gentios. Tá bom? Só para que você esteja situado dentro do que nós vamos falar. E por esse motivo, os gentios, eles eram alvo do desprezo dos judeus. Eles eram alvos do desprezo dos judeus. E isso ocorreu por muito tempo, por muitos séculos. Olha que coisa triste. Isso ocorreu por muitos séculos. Para que você tenha uma ideia dessa separação, desse preconceito que existia, se um judeu se interessasse por se casar com uma mulher gentia, ao se casar com ela, era celebrado, tá, imediatamente um ritual de sepultamento. Olha que coisa triste e interessante. Era celebrado um ritual de sepultamento. Tamanha era a separação que existia, né, de um povo, do judeu, para com os gentios. Outra coisa também, e essa informação que eu vou dar aqui, vocês já sabem, vocês já leram na palavra. Por exemplo, entrar na casa, um judeu entrar na casa de um gentio, o tornava impuro. Olha só que coisa triste. Para que um judeu, ao entrar na casa de um gentio, tá, o ato de entrada na casa de um gentio o tornava impuro e mais. E essa impureza o deixava temporariamente incapacitado para entrar no templo deles para adorar a Deus. Olha só o tamanho da separação que existia. Para os judeus, os gentios só serviam para uma coisa, queridos: combustível para o fogo do inferno. Para os judeus, os gentios só serviam para uma coisa: para o inferno. A gente sabe que lá atrás Deus ele faz uma aliança com Abraão. E nessa aliança Deus tem como um propósito, né, através dessa aliança, abençoar o seu povo, ter um compromisso com o seu povo de Israel. No entanto, queridos, ao fazer essa aliança com o povo,
tornar Israel um povo exclusivo seu, isso não significava que Israel deveria agir dessa forma que eu acabei de dizer com os gentios. Pelo contrário, qual era o papel de Israel ao ter como missão carregar o nome de Deus, carregar as características de Deus? Qual era a missão de Israel? Fazer com que o nome do grande Deus fosse conhecido de todas as nações, de todos os gentios. Só que Israel não entendeu, né? Ao longo da história a gente vê que Israel não entendeu muito bem isso. Tanto é que ao invés de, em alguns momentos aconteceram isso, tanto é que ao invés de Israel mostrar para as outras nações, para as nações gentílicas, quem era Deus, e através disso que as nações se voltassem para Deus, foi o contrário que aconteceu. E a nação de Israel pagou por isso. A nação de Israel acabou pagando por isso quando foi exilada. Quando lá atrás foi dividida em duas. Depois, mais à frente, quando foi uma parte, o reino do norte foi exilada pela Síria, se não me falha a memória, e a outra parte, Judá, foi exilada para a Babilônia. A parte que foi exilada para a Babilônia, por um triz, conseguiu se reerguer. A maior parte, a parte do norte, virou o que hoje depois de um tempo ficou conhecido como samaritanos, se misturaram e acabou. Perderam a identidade. Por quê? Porque eles não cumpriram o papel deles diante do Senhor, embora Deus tivesse feito uma aliança com eles. Tá? Ou seja, Israel, por mais que Deus tenha feito uma aliança, Israel se corrompe e não cumpre o seu papel diante do propósito que Deus havia estabelecido. E voltando aqui no versículo 12, vou ler novamente, diz assim: naquela época, e aí Paulo falando com os irmãos aqui, tá? Da igreja de Éfeso. Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. E aí, irmãos, a gente vê aqui no versículo 12, versículo 11 eu falei um pouco da característica da separação de judeus e gentios, e a separação de judeus e gentios não dizia respeito apenas ao pessoal de Éfeso, não, tá? Era para qualquer uma nação, era para qualquer pessoa que não tivesse uma linhagem judaica, tá? Mas aqui Paulo, obviamente, está escrevendo para os irmãos de Éfeso. Então, voltando aqui, versículo 12, Paulo, agora, primeiro, versículo 11, ele fala dessa separação, e agora no versículo 12, ele está falando, né, da igreja dos irmãos de Éfeso, como eles eram. Vamos lá, os efésios adoravam a deusa Diana, ou Ártemis, dependendo da tradução. E antes de ouvir do evangelho, eles não sabiam nada a respeito de Cristo. Aqui, Paulo revela a falência espiritual, não apenas dos efésios, mas de todos os gentios. Não havia esperança de vitória sobre a morte. Eles tinham muitos deuses, mas não conheciam o único Deus verdadeiro. Esses irmãos cultuavam a muitos deuses, mas ainda até então, até que Paulo fosse pregar o evangelho para eles, não conheciam ao Deus verdadeiro. Mas graças a Deus que o Senhor enviou o socorro, e o socorro veio através da vida desse homem, Paulo. E por meio da pregação do evangelho, esses que outrora estavam separados da aliança se achegaram com Deus.
através da fé em Jesus Cristo. E aí a gente continua. O segundo bloco, o primeiro bloco foi separados, né? E agora o segundo bloco, inimizade entre judeus e gentios. Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Vocês que estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Embora eles estivessem separados, embora esses irmãos aqui, que eram gentios, não eram judeus, estivessem fora daquela aliança que Deus fez lá atrás com Israel, com um povo exclusivamente seu, agora, por meio de Jesus Cristo, essa inimizade que havia de Deus com os gentios, ela finaliza. Por quê? Porque Jesus, ele veio trazer o quê? Reconciliação de Deus para com os homens. Mediante a fé em Cristo, nós somos reconciliados com Deus, através do Filho, através de Jesus Cristo. Então, o Senhor, Ele vem fazer isso, queridos. Ele vem aproximar, Ele vem nos aproximar, tá? Deus, Ele promove, como é que é a palavra? Ele oferece, melhor dizendo, o sacrifício vivo, santo e agradável a Ele mesmo, para que, mediante a nossa fé nesse sacrifício que foi o seu Filho, que morreu, mas que ao terceiro dia Ele ressuscita, mediante a ressurreição do seu Filho, nós pudéssemos novamente ser comprados para o próprio Pai. E de que forma ocorre essa compra? Mediante a nossa fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus Cristo, ao terceiro dia, Ele ressuscitou e hoje está assentado à direita de Deus. E como é que você e eu, irmãos, nós podemos nos aproximar de Deus? Qual é o único meio que nos leva a nos aproximarmos do Pai? Jesus Cristo. Jesus, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O único meio de aproximação, de reconciliação com Deus se chama Jesus Cristo. Não há nenhum outro método, não há nenhum outro caminho. Qualquer outro caminho que se ofereça, qualquer um outro caminho que se diga que está estabelecido, é um caminho de morte. Ele pode parecer um caminho de vida, mas é um caminho de morte. Por meio do sangue de Jesus Cristo, queridos, esses irmãos aqui, eles creram e foram transformados em filhos de Deus. Assim como nós nos dias de hoje. Por meio da nossa fé em Jesus Cristo, que foi o Cordeiro Santo de Deus, que morreu em nosso favor, que morreu para expiar, para pagar pela nossa culpa. Que culpa? Dos nossos pecados diante de Deus. Por meio de Jesus Cristo, da nossa fé nele, nós podemos ser aceitos por Deus e somos transformados como filhos de Deus. Até então, esses gentios aqui e todos os outros gentios como nós somos gentios também, considerados gentios porque não somos judeus, todos estavam separados, todos estavam fora da aliança com Deus. Mas, por meio de Jesus Cristo, que não é mais uma aliança transitória, passageira, mas uma aliança eterna, nós podemos ser introduzidos à família de Deus. Nós podemos ser colocados
na família de Deus. E podemos fazer parte dessa nova aliança. E assim aconteceu com os irmãos aos Efésios. E aí, continuando aqui no versículo 14. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Olha o que Paulo está dizendo. Cristo é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. O qual de ambos, versículo 14, tá? Fez um, e destruiu a barreira, o muro da inimizade. O que a lei fazia? O que a lei fomentava? A lei judaica fazia distinção dos puros com os impuros. E quem eram os impuros? Bate no peito assim. Você não era judeu? Por isso que os judeus, eles tinham como eu falei a palavra, né, anterior, esse preconceito. Porque, lembra que eu falei que os gentios, aos olhos dos judeus, eram apenas combustível para o fogo do inferno? Voltando aqui, a lei fazia distinção entre puros e impuros. Os gentios eram, obviamente, o quê? Impuros. E quem eram os puros? Os judeus. Vocês estão comigo? Os judeus eram puros. Era da linhagem de Deus. Os gentios, aos olhos dos judeus, eram o quê? Impuros. Impuros. No templo, por exemplo, existia uma parede de separação dos judeus para com os gentios. E aí, para que houvesse uma reconciliação, para que houvesse uma união, Paulo está falando isso aqui, tá, irmãos, nesses versículos aqui. Para que houvesse essa união, essa parede, ela foi derrubada. E o véu do templo, o que aconteceu com o véu do templo? Ele se rasgou. E sabe o que isso simbolizava, querido? Que a maldição da lei, ela caiu sobre quem? Sobre Cristo. Cristo levou a maldição da lei. A lei fazia separação. E aí, o que acontece? Jesus, ao ser pendurado na cruz do madeiro, ele carregou a maldição sobre si. Ele se fez maldição em nosso lugar. E aí, o que aconteceu nesse momento? Ao o véu do templo se rasgar de alto a baixo, qualquer pessoa teria acesso direto a Deus. Não era mais privilégio apenas de um povo. Não era, eu vou usar uma palavra aqui, não era apenas o monopólio de um povo, não, acabou. Agora, por causa do véu que fora rasgado de alto a baixo, a inimizade dos judeus e gentios estava sendo anulada. Anulada, não de Deus, mas dos judeus. Estava sendo anulada. E agora, ao invés de dois povos distintos, por meio de Cristo, fez-se apenas um povo. Um povo. E é isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 14. Vou ler mais uma vez. Olha só. Pois ele é a nossa paz, o qual... Olha como ele diz aqui na minha versão, olha. De ambos quem? De judeus e de gentios. Fez o quê? Um quê? Um povo só. Um povo só. E o que mais que ele fez? Ao fazer um povo, naturalmente o que aconteceu? Na minha versão aqui, na NVI, está dizendo, destruiu a barreira, o muro de, eu ia falar né? O muro de inimizade. Olha o que Jesus fez.
Na verdade, isso aqui era para ter acontecido lá atrás. Se o povo estivesse andando segundo a vontade de Deus, se ele não pecasse, se eles não se sentissem seduzidos pelas práticas gentílicas, que foi o que aconteceu com o povo de Israel. Isso aqui era para ter acontecido lá atrás. No entanto, a aliança perfeita só veio por meio de Cristo. Irmãos, a unidade. Já observou? Quem tem um pouquinho mais de idade, ou quem faz algum curso histórico, por exemplo, ao longo dos anos, governadores, homens, vira e mexe, foi assinado um tratado de paz. Já ouviu falar sobre isso? Nações, países. Irmãos, por que eles sempre falham? Já observou que falham? Assinaram um acordo de paz. Não passa muito tempo, 1, 2 anos, ou até meses, pum, e acaba. Por quê? Porque o único capaz de unir as pessoas se chama Jesus Cristo. Não tem mais ninguém. Não há mais ninguém, queridos. Não há. É mediante o poder de Deus, a unidade só vem mediante o poder de Deus, irmãos. Se o poder de Deus não atuar, não adianta. A natureza do ser humano é decaída. Não adianta o homem tentar, se não se submeter a Deus, se não se submeter ao poder de Deus, vai ruir. Não será um acordo perfeito. Não será uma aliança perfeita. Mas a aliança de Cristo, com Cristo, ela é perfeita. Aleluia. Aleluia. Versículo 15. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Como nós falamos, agora, somente agora, mediante a quem? A Jesus Cristo, houve a quebra da barreira, houve a anulação daquela separação que existia e de dois povos distintos, mediante a fé em Cristo, é feito apenas um. E o interessante é que quando a gente olha, por exemplo, para Atos dos Apóstolos, já, vamos dizer, depois da ascensão de Cristo, Pedro, lá no capítulo 10, ainda tenta resistir. Vocês se lembram desse episódio? Por isso que eu falei que, no início, sobre o episódio de entrar na casa de um gentil que tornava um judeu impuro. Vocês lembram desse episódio? Pedro ainda tenta resistir. Primeiro vem uma visão para ele. Desce do céu um monte de animais. Aí a voz do Senhor vem, mata e come. Vocês lembram? Todo mundo lembra? Vem a visão. Peraí, Senhor. Eu não posso comer um negócio desse impuro, não. Depois vem de novo. Mata e come. Mata e come. Passando-se um tempo, o que acontece? Vem pessoas que não eram judeus, procurando Pedro. E qual era a missão que Deus estava entregando a Pedro? Pregar o evangelho aos gentios, para que por meio da mensagem poderosa de Cristo Jesus, esses gentios fossem salvos. No entanto, queridos, olha só que coisa interessante. Pedro deu aquela resistidazinha, mas aceitou e foi. E a casa de Cornélio não apenas recebeu salvação, mas também foram cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Mas aí, Pedro já estava com o coração conformado. Por quê? Porque agora, mediante a Cristo, preste atenção, somente agora, mediante a Cristo, os gentios estavam
tendo uma experiência de salvação no mesmo termo, da mesma forma que os judeus. Olha só, lembra aqui que Paulo narra aqui que a partir de Jesus Cristo, de dois, foi feito apenas um? É aqui, ó, começou aqui. Na verdade, se a gente for olhar, olha um pouquinho atrás também, a gente pode falar do... Esqueci o nome dele agora. De Filipe com o eunuco. A gente pode ver essa questão também. Mas tratando aqui, e o que aconteceu, querido? Eu vou ler aqui, ó. Até Pedro ser enviado aos gentios, estava tudo certo. Os judeus estavam crendo em Jesus, aquela coisa toda. Aí, né, por uma orientação divina, Pedro vai aos gentios para pregar. E ele prega. E lá, esses gentios, né, na casa de Cornélio, eles aceitam a Jesus e são cheios do Espírito Santo, e ocorre no mesmo molde que acontecia com os judeus. Aí Pedro ali, Pedro entende. Só que a igreja de Jerusalém não entende. Não entende. A igreja de Jerusalém não entende. Pedro foi repreendido por entrar na casa e comer com os gentios. Por fim, representantes da igreja, lá de Jerusalém, acharam necessário a realização de uma assembleia para determinar o lugar dos gentios dentro da igreja. E aí, queridos, em resumo, o que foi estudado, o que foi discutido nessa assembleia? Lá em Atos 15 você vai encontrar. Um gentio deve se tornar judeus antes de se tornar cristão? Trocando em miúdos, essa era o questionamento. Por quê? Porque tinha gente dizendo que os gentios deveriam observar a lei de Moisés. Isso trouxe uma insatisfação no meio dos gentios. E foi necessário que se realizasse essa assembleia. E aí, qual foi a resposta? Não. Não. Judeus e gentios estavam sendo salvos da mesma forma, pela fé em Cristo. A inimizade acabou, a paz chegou. Então, o que nós estamos falando aqui vem desde o versículo 13 até agora no versículo 15, tá? Quando nós lemos aqui o início, inimizade entre judeus e gentios. A partir de Cristo, ela finaliza, ela acaba. E agora, a aliança que era só para um povo, e que mediante a esse povo, outros viriam a conhecer a Deus. E por causa da quebra da aliança, por meio do povo de Israel, lá na antiga aliança, foi quebrada. Então, agora, mediante a Cristo, essa aliança, ela é satisfeita, ela é feita. E agora, sim, agora, por meio de Jesus Cristo, de dois, torna-se apenas um, é apenas um povo. E que povo é esse? A igreja do Senhor Jesus na face da terra. Não há mais, a partir de Cristo, não há mais distinção entre judeu e gentil. Porque todos necessitam de salvação. Não é porque a pessoa nasce judeu que automaticamente ele vai herdar a salvação. Não, não. De que forma qualquer pessoa precisa reagir, ou o que qualquer pessoa, sendo judeu ou gentil, precisa fazer para que possa alcançar a fé em Jesus Cristo? Crer em Jesus Cristo. Isso não significa, queridos, que antigamente, na antiga aliança, eles nasciam já salvos. Não, a questão não é essa, tá? Tratando aqui da nova aliança.
Todos, porque antigamente alguns judeus se achavam, porque eram circuncidados, eles se achavam, né? Muitas das vezes, eles eram circuncidados apenas na carne, e era só isso. Então, muitos deles achavam que tinham comunhão com Deus, porque tinham a marca no seu corpo, a marca da aliança no seu corpo. Mas, na prática, muitas das vezes isso não acontecia. Agora com Cristo é diferente. Agora com Cristo, judeus e gentios, circuncidados e incircuncisos, todos os dois precisam crer em Jesus Cristo para que possam alcançar essa nova aliança em Cristo Jesus. Nessa segunda parte aqui, nós falamos, né, que entre a inimizade dos judeus e gentios, que ela foi finalizada mediante a Cristo, do versículo 13 ao versículo 15. E agora, eu já estou até adiantando aqui nessa minha fala, né, que eu falei agora há pouco, 3, a inimizade entre pecadores e Deus. E ela vai do versículo 16 ao versículo 18. Diz assim, versículo 16 e 17. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Foi o que eu falei agora há pouco aqui, né? Já adiantei a terceira parte. Não apenas os gentios precisavam de Cristo, mas de igual modo, os judeus também precisavam de Cristo. Era urgente que ambos fossem reconciliados com Deus. E essa reconciliação só poderia acontecer através de Jesus Cristo. Atos 15, versículo 9 diz assim: Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, ou seja, entre judeus e gentios, visto que purificou os seus corações. Coração de quem? Dos dois. Pela fé. Pela fé. Vou ler algo que eu coloquei aqui. A cruz de Cristo destruiu a inimizade do homem com Deus. Foi onde o Pai puniu o nosso pecado, satisfazendo sua santa justiça. A cruz de Cristo é onde nossos pecados foram condenados e, por intermédio dela, somos reconciliados com Deus. Então, queridos, além, a gente viu aqui que na seção do versículo 13 a 15 havia inimizade dos judeus com os gentios pela aliança antiga que fora feita lá atrás. Agora, nessa seção do versículo 16 ao 18, a gente enxerga que existe uma inimizade ainda maior, não mais entre os judeus e gentios, mas Paulo está explicando isso aqui, que existia e ainda existe uma inimizade do homem para com Deus. E de que forma essa inimizade ela é quebrada? Mediante a fé em Cristo. Mediante a fé em Cristo. Qualquer pessoa pode se reconciliar com Deus de uma única forma. E a única forma e o único meio se chama Jesus Cristo. Essa forma é a fé em Cristo Jesus. Se não for por isso, irmãos, não adianta a religião. Não adianta. Não adianta a pessoa pagar promessa. Não adianta nem mesmo vir para a igreja. Porque a salvação, queridos, é algo muito importante. A gente fala, mas de vez em quando é bom repetir. A salvação, amados, ela vem por meio da fé em Jesus Cristo. E não porque eu venho para a igreja. Mas é importante a gente entender que todo salvo ama
ama congregar. Por quê? Porque sente a necessidade de cumprir aquilo que Jesus falou. Aquilo que está na palavra. De cumprir a doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos. E congregar é uma dos ensinamentos que os apóstolos trouxeram para nós. Um exemplo, claro, que eu citei aqui. Atos. O livro de Atos a gente vê esse amor. Por exemplo, essa assembleia, esse concílio que houve no capítulo 15 de Atos. Que concílio foi esse? Foi o concílio da igreja, que estava em Jerusalém. Não foi o concílio de pessoas isoladas. Não, foi o concílio da igreja. Eles se reuniram e decidiram que os gentios não precisariam se circuncidar, não precisavam observar a lei de Moisés para que fossem salvos. Foi a igreja quem decidiu. Olha a importância da igreja, tão atacada nos dias de hoje. Tão atacada. Então, é muito importante, queridos, nós compreendermos que precisamos estar unidos, juntos, para que venhamos a crescer, para que venhamos a cumprir o mandamento recíproco. Vocês vão me ouvir falando muito sobre isso. O que é o mandamento recíproco? Uns aos outros. Como é que eu cumpro um mandamento recíproco? Amai-vos uns aos outros. Amar eu amo a minha família, beleza. Sujeitai-vos uns aos outros. Exortar um ao outro. Compartilhar um com o outro. A gente pode fazer em outros âmbitos, sim. Mas de uma forma completa, no ajuntamento dos santos, na comunidade de fé, a igreja. Então é muito importante. Continuando aqui para a gente fechar essa sessão, do versículo 16 ao 18, tem o versículo 18 aqui que diz assim: pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. E aqui, queridos, fechando essa sessão, que a gente tratou aqui da inimizade entre pecadores e Deus, Paulo, agora ele está explicando que por meio de Jesus, é o que a gente já vem falando aqui ao longo do estudo, né? Somente por meio de Jesus, judeus e gentios agora têm acesso ao Pai, em um Espírito só. E que Espírito é esse? O Espírito Santo. Tanto um quanto o outro. E mais uma vez eu vou citar aqui Pedro. Por que Deus permitiu que enquanto Pedro estava pregando na casa de um gentio, o Espírito Santo descesse como uma cachoeira naquela casa e aqueles gentios fossem cheios do Espírito Santo? E só depois que eles foram batizados nas águas. Se você lembra do texto, você vai ver esse detalhe. Primeiro, eles foram cheios do Espírito Santo. Aí depois, Pedro. Pedro foi encurralado pelo Senhor. Agora eu vou ter que batizar eles também, porque eles receberam o Espírito Santo como nós. Não tem mais barreira, sabe? Ali foi uma forma de Deus de falar, cara, vai ser incontestável para você, você vai precisar fazer, vai ter que fazer. Então aqui, ambos têm acesso a Cristo, tá? Judeus e gentios agora, mediante a Jesus, eu falei acesso a Cristo, tem acesso a Deus. Mediante a Jesus, tem acesso ao Pai. Apenas por meio dele. De quem? Cristo. Há um caminho de aproximação a Deus. Ele é a porta. Jesus é a porta. Jesus é o único caminho de volta para Deus. Jesus é o único caminho de volta para Deus.
Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. E agora, para a gente, estamos entrando na reta final. Próximo e último ponto. A Igreja de Cristo, o povo de Deus. Versículo 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha o que Paulo está dizendo para os irmãos efésios. Agora, vocês já não são nem estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Queridos, o que Paulo está dizendo aqui é o que a gente já vem tratando aqui, é que agora todos são um, judeus e gentios. E podem ser... Olha que coisa interessante, né? Antes, um povo rejeitava o outro. E agora, Paulo está dizendo, olha, agora vocês vão se chamar de irmãos. Agora, por causa de Jesus, vocês vão precisar se chamar de irmãos. Israel era a nação escolhida de Deus, mas rejeitaram o seu Redentor e sofreram as consequências por isso. O reino foi tirado deles e dado a outra nação. Agora, o reino foi tirado de Israel e foi entregue a outra nação. Que nação seria essa? Será que vocês podem me ajudar aqui? Vocês têm ideia de que nação? Portanto, vou ler o versículo de novo. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E aí, no comentário que eu coloquei aqui, diz que Israel era a nação escolhida do Senhor, mas eles quebraram a aliança com Deus. E não foi uma vez só, foram várias vezes. E por isso sofreram a consequência dessa quebra. E aí, o que Deus faz? Deus tira o reino deles e entrega a outra nação. E aí, Mateus 21, versículo 43, a gente vai ter uma pista dessa nação aqui que está no comentário. Diz assim, Mateus 21, 43, diz assim: portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês, será dado a um povo que dê os frutos do reino. Olha aí, olha a resposta. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. E aí vem a pergunta novamente: e qual seria essa outra nação? Glória a Deus! A igreja! Alguém pode dar glória? A igreja de Cristo é essa nação. É essa nação, irmãos, que a palavra está dizendo. Olha só. Só que eu não estou falando de um CNPJ, tá? Eu não estou falando de obra, de alvenaria. Eu não estou falando disso aqui, não. Eu estou falando do corpo de Cristo, que é composto de povos, raças, tribos, línguas e nações. Eu estou falando dessa nação, da nação que vai morar no céu. E que pela graça de Deus, aqui tem uma pequena fração dessa grande nação. Tá bom, irmãos? Nós não somos os únicos, não. Louvado seja Deus por isso. Tá? Aqui é uma pequena fração. Mas é importante nós entendermos que a igreja, que Jesus vem a igreja, embora ele salve pessoas de forma individual, essas pessoas elas são salvas e inseridas, sabe aonde? Nessa nação chamada igreja, a igreja de Cristo, a igreja que só ele conhece. Por quê que eu estou dizendo que é só ele conhece? Porque nós podemos estar aqui
e nem todos serem igreja. Vocês estão entendendo? E nem todos fazerem parte desse corpo que vai morar no céu. E é por isso que a gente precisa ouvir a palavra. É por isso que a gente precisa ter uma vida diligente, uma vida zelosa na presença de Deus. E se a nossa vida não está de acordo com a palavra de Deus, a gente tem a oportunidade hoje de fazer um concerto com o Senhor, para que de fato sejamos essa igreja, essa nação aqui, essa nação. E aí, louvado seja Deus pela resposta de vocês, né? Essa nação, queridos, é a igreja de Cristo. E aí no aí 1 Pedro, versículo 2, ou melhor, desculpa, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação, oh, glória, nação santa. Olha aqui, ó, mais uma vez falando da nação, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para a sua maravilhosa luz. E mais um pedacinho de um comentário aqui. Pela fé entramos para a família de Deus. E Ele tornou-se nosso Pai. Uma parte dessa família já está no céu. Ou seja, os crentes que já partiram no Senhor. E a outra parte ainda permanece na terra. Ou seja, os crentes que ainda não partiram no Senhor. Amém? Só para deixar claro isso aqui para vocês. Os que estão vivos aguardando a bendita esperança, somos nós que estamos aguardando a bendita esperança. Não importa a nacionalidade, raça, cor, status social, somos todos irmãos, membros da mesma família, somos um em Cristo. Louvado seja Deus. E agora, finalizando, finalmente, os últimos versículos, nós lemos aqui o 19, e agora vamos para o do 20 até o 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Preste atenção. Por meio do Espírito Santo de Deus, Deus habita na igreja. Como nós já falamos, Ele não habita na alvenaria. O que é alvenaria, pastor? Tijolo, pedra, cimento. Não, Deus não habita aqui, na alvenaria. Não habita na madeira, não habita no ferro ou em qualquer outro tipo de material perecível. E nem mesmo aqui nesse lugar onde nós nos reunimos. Mas, bate no peito. Fala assim, Ele habita aqui. Exatamente. Ele habita aqui. Aqui, irmãos, nessa estrutura, é apenas um local onde nós temos disponível, enquanto o Senhor permitir, que nós nos reunamos como igreja. Porque quem é a igreja? Fala assim de novo, nós. Não é bater no peito e dizer eu, não, é nós. Nós somos a igreja do Senhor. Amém? Continuar lendo aqui. Ele vive no coração daqueles que creram em Cristo e o tem como Senhor e Salvador. O alicerce da igreja foi lançado pelos apóstolos e pelos profetas. Jesus é o fundamento. Jesus é a pedra angular. O que é a pedra angular?
Era uma pedra responsável na integração de uma estrutura. Se não tiver aquela pedra, a estrutura ela não fica pronta. Ela não fica de pé. Jesus é essa pedra angular. Ele uniu judeus e gentios na igreja, nessa nação. O Espírito Santo promove essa obra pegando pedras mortas do poço do pecado, dando-lhes vida e colocando-as com todo amor nessa santa edificação chamada igreja. Esse templo é bem ajustado como corpo de Cristo. E aí eu quero citar para vocês aqui Efésios, capítulo 4, versículos 15 e 16, que diz assim: antes, seguindo a verdade em amor. Aqui não está dizendo crescei. Preste atenção no que eu vou dizer aqui para vocês. O texto aqui não está dizendo crescei, ou seja, dando uma ordem na individualidade, mas está dando uma ordem para a coletividade. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Repitam comigo, cresçamos. Vocês estão tímidos por quê? Vamos lá, cresçamos. É isso aí. Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça. Agora sim, está no singular. Está assim na sua Bíblia também? Eu sei que as versões são diferentes, mas a ordem aqui é uma ordem coletiva. Cresçamos. Tá? E aí, quando chega no cabeça, é um só. E quem é esse cabeça? Cristo, exatamente. Naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. E aí, continuando o comentário, de modo que cada parte cumpre o seu propósito determinado por Deus. Por meio de Jesus Cristo, fomos ressuscitados dentre os mortos e assentados nas regiões celestes. Ele não apenas salvou individualmente, como também incluiu em sua igreja coletivamente. Que privilégio, irmãos. Que privilégio, que honra fazermos parte do plano eterno de Deus. Então, eu finalizo aqui, queridos, essa parte de Efésios 2, de 11 a 22, mostrando quem é hoje o povo de Deus. O povo de Deus hoje é a igreja. Lembrando que esse povo de Deus, que é a igreja, é constituído de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. Nós somos, sim, uma pequena fração desse povo. Mas quem realmente sabe quem é o próprio Deus. Amém? Eu convido você a se colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor amado, pela tua palavra. Eu quero te agradecer por reavivar a nossa fé, sabendo que fazemos parte de uma nação, Pai. De uma nação que não é corrupta, de uma nação cujo rei é justo, é digno de receber honra, glória, louvor, adoração. Fazemos parte de uma nação onde não haverá guerra, onde não haverá dor,
onde não haverá injustiças, onde não haverá choro, onde não haverá doenças, onde não haverá fome. Louvamos ao teu nome, Pai. Fazemos parte de uma nação ao qual nós pertencemos, mas ainda não chegamos nela. Mas essa nação, Senhor amado, nós aguardamos de forma ansiosa. Aguardamos, como eu falei aqui, a bendita esperança. E que verdadeiramente, Senhor, venhamos a viver uma vida digna de glorificar o teu nome. Uma vida digna, Senhor, de honrar ao Senhor. De honrar, Pai, a Ti, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Eu entrego nas Suas mãos as nossas vidas, ó Pai, e que cada um de nós possa se autoanalisar à luz da Tua palavra e caminhar segundo a Tua vontade e o Teu querer. Em nome de Jesus, amém e amém.